Olá! Neste vídeo vamos falar sobre os conceitos da operação de mandrilamento do alojamento das bronzinas de bielas, seguindo as diretrizes da norma técnica BNT-NBR 13.032/2008, levando em consideração alguns pontos importantes, como a desmagnetização, alinhamento, centralização, controle dimensional e a usinagem em si. Vamos começar com o mandrilamento do alojamento das bronzinas de biela, popularmente conhecido como a retificação do ferro da biela. Vamos lá? O mandrilamento é um processo de usinagem. Para aumentar ou melhorar a qualidade de um furo, a bronzina é uma peça para alojar outras peças e reduzir desgastes. No caso de pequenas irregularidades, podemos rebaixar a capa da biela e manter as medidas originais especificadas pelo fabricante, como nos mancais centrais do bloco. Porém, devemos ter a certeza de que a distância entre os centros do alojamento e da bucha e das bronzinas está dentro dos limites permitidos, pois, em caso contrário, o motor pode sofrer alteração da taxa de compressão. Se isso não for possível em alguns casos específicos, podemos retificar o alojamento para uma sobremedida, compensando essa usinagem com a aplicação de um jogo de bronzina sob medida. Em último caso, se não houver condições, devemos substituir a biela. O motor retificado deve apresentar características de funcionamento semelhantes à de motor novo. No entanto, a falta de determinados cuidados faz com que alguns motores retificados não apresentem nem o rendimento e nem a durabilidade desejada. Antes de realizar qualquer tipo de serviço, é muito importante que a retífica verifique se as peças chegaram na oficina magnetizadas. O magnetismo de bielas não está relacionado somente com o ensaio por partículas magnéticas e, portanto, as bielas podem ter sido magnetizadas durante a operação do veículo e precisam ser testadas e desmagnetizadas. A magnetização de peças pode ocorrer devido à inadequação do aterramento do chassi e dimensionamento do aterramento do motor para o chassi, ou ainda por excesso de carga no alternador ou motor de arranque. Para verificar se a peça chegou magnetizada até a retífica, usamos o gaussímetro, que pode ser digital ou analógico. O gaussímetro é uma ferramenta essencial para medir e avaliar a densidade do fluxo magnético nas escalas Gauss ou Tesla, provenientes de ímãs permanentes, equipamentos magnéticos, conjunto de som, áudio, entre outros. A desmagnetização poderá ser feita na máquina de partículas magnéticas. Após a montagem, se o motor retificado voltar para as condições de trabalho que geraram magnetismo residual, novos problemas poderão ocorrer e a vida útil do motor estará comprometida. As partículas atraídas para as peças magnetizadas e o campo magnético, forçando a biela a encostar nos colos quando o motor passa um tempo desligado, associados ao atrito entre as partes durante o movimento na partida, levarão o motor a fundir. A oficina é responsável pela montagem do motor. Deve estar atenta às condições de componentes elétricos, bem como aterramento após a retífica, de acordo com a NBR 15.831. A biela não pode ser desmagnetizada fechada, pois o magnetismo ficará no núcleo. Deve ser desmontado e os parafusos, capa e biela desmagnetizados separadamente. Esse processo também é feito na máquina de inspeção de partículas magnéticas. Com as peças desmontadas e desmagnetizadas, podemos passar para o mandrilamento ou retificação do alojamento das bronzinas de bielas. Vale lembrar que as forças de tração, compressão e flexão durante o funcionamento do motor podem acarretar em deformações e desgastes prematuros nas bronzinas e nas bielas. Para corrigi-los é utilizada uma usinagem chamada de mandrilamento ou retificação do alojamento das bronzinas da biela, também popularmente conhecida como fazer o ferro da biela. Antes da retificação, porém, é necessário realizar o alinhamento e o mandrilamento da biela, a fim de corrigir pequenos desvios de empenamento e torções com a utilização de uma alinhadora de bielas. O processo de execução do alinhamento das bielas deve ser 1.
Montar o eixo padrão e aferir o esquadro com relógio micrométrico. 2. Montar o eixo de alinhamento e as lâminas expansivas. 3. Fixar a biela no alinhador. 4. Conferir um alinhamento na posição vertical e longitudinal. Caso seja necessário, será realizada a correção geométrica. A próxima etapa é feita em um equipamento dedicado, chamado mandriladora de bielas. A fixação e o alinhamento são feitos pelo furo do pino de pistão e posteriormente se realiza a centralização do furo, a ser usinado com uso de relógio comparador. Antes de iniciar o madrilamento das bielas, devemos aplicar nas bielas o torque correto dos parafusos, de acordo com as recomendações do fabricante. 1. Selecionar e montar o eixo guia na mesa porta-biela. 2. Selecionar e montar as lâminas expansivas no eixo guia. 3. Fixar a peça na mesa porta da biela. 4. Fixar a barra de mandrilar, que é o eixo. 5. Centralizar a biela em relação ao eixo com o auxílio do relógio comparador e travar a mesa. 6. Fixar a ferramenta e regular a medida com o auxílio do relógio comparador. 7. Selecionar parâmetros de corte, RPM e avanço de corte. 8. Ligar o eixo árvore, acionar o avanço da mesa de mandrilar à biela. 9. Conferir a medida da biela com o auxílio do súbito. Em alguns casos, após o mandrilamento, é necessária a retificação do alojamento das bronzinas, garantindo a melhor rugosidade, precisão dimensional e circularidade no alojamento. Se a biela já estiver fixada na máquina, pule as etapas de 1 a 5 do procedimento anterior, caso contrário, realize as etapas. 1. Selecionar o rebolo e fixar a ferramenta no eixo porta-rebolos da máquina. 2. Selecionar os parâmetros de corte. 3. Dressar, afiar o rebolo para garantir a uniformidade durante a usinagem. 4. Referenciar a ferramenta. Você deve a. Realizar a aproximação do rebolo no alojamento. B. Ligar o eixo árvore. C. Avançar a ferramenta através do carro transversal até tocar na peça. D. Zerar o anel graduado. 5. Retificar a peça. Você deve a. Ligar a refrigeração. B. Determinar a profundidade de corte. C. Acionar o avanço longitudinal. D. Retificar a peça. 6. Conferir a medida da biela com o auxílio do súbito. Após o término da etapa de mandrilamento e ou retificação dos alojamentos das bronzinas de bielas, caso todos os serviços da retífica necessários estejam concluídos, a biela de motor será encaminhada para uma limpeza cuidadosa. Primeiramente, realizamos a lavagem de biela de motor pelo método convencional, com máquinas de lavar peças e jato d'água, removendo o máximo possível de depósitos de cavacos e limalhas, se atentando principalmente para as galerias de lubrificação e depois secando a biela com o auxílio do ar comprimido. Em seguida, procedemos com a limpeza final da biela, com um pano embebido em óleo, esfregando cuidadosamente com outro pano limpo, repetindo assim a operação até que o pano não mostre mais sinais de impurezas quando passado nos alojamentos das bronzinas e pinos. Concluída a limpeza, a biela de motor está em condições de ser entregue ao cliente ou ser encaminhado para o setor de montagem dentro da retífica de motores. Neste vídeo você conheceu como fazer o ferro da biela, ou seja, como fazer a retificação ou mandrilamento do alojamento das bronzinas. Você conheceu também as etapas anteriores como a desmagnetização, o alinhamento e mandrilamento de bielas. Além da etapa posterior de limpeza, o cumprimento correto de todas as etapas é essencial para aumentar a qualidade da retífica do motor, como um todo. Espero que tenha gostado, até a próxima!